Imagina você morando numa cidadezinha do interior na década de 1950, longe de qualquer aeroporto, sem nunca ter visto um avião na vida. Aí você olha para o céu em um dia chuvoso e vê o avião do presidente da República surgir entre as nuvens e pousar bem pertinho de você. Parece cena de filme? Mas aconteceu. E aqui no Brasil, senta que lá vem história. Saudações aeronáuticas, tudo bem com vocês? Tudo bem. 12 de julho de 1954, manhã de segunda-feira em Foz do Iguaçu, terra do meu amigo Brito e do Rony também. O vice-presidente da República, Café Filho, depois de passar alguns dias na cidade paranaense em agenda oficial, se despedia do governador do estado, Bento Munhoz, naquela época, para voltar ao Rio de Janeiro, que ainda era a capital do Brasil. Na hora do embarque, a primeira surpresa. O avião presidencial apresentou problema em um dos motores logo após a decolagem. E aí tiveram que retornar a Foz do Iguaçu. E o voo teve de ser cancelado. E aí, pega o telefone, liga e aciona uma segunda aeronave. E aqui é onde começa a história do FAB 2041, um Douglas C-47, a versão militar do clássico DC-3, operado pelo Esquadrão de Transporte Especial da Força Aérea Brasileira, como era chamado na época. Hoje em dia é o GTE, Grupo de Transporte Especial, e configurado ao transporte VIP de autoridades, como presidentes, vice-presidentes e ministros. No final daquela mesma manhã, o FAB 2041 decolava do Rio de Janeiro e ia ao encontro do vice-presidente lá em Foz do Iguaçu. Porém, jamais chegou ao seu destino. E aqui é onde começa uma informação agora. Você que tem toque, você percebeu que o microfone, ele não está centralizado na camisa. Isso está incomodando você. Fala, por que o Lito não botou o microfone ali no centro da camisa? É porque a camisa da Insider, ela permite esse tipo de coisa. Permite que você fique prestando atenção nesses detalhes. Você pensa assim, nossa, a camisa da Insider ali, mas o microfone não está centralizado. Não precisa se preocupar, tá? Todas as coisas que eu falo de bem da Insider continuam acontecendo independente da posição do microfone. Inclusive, o meu valioso cupom LITO. Esse cupom que está aí neste link, que vai junto, quando você clica no link, o cupom vai junto lá para o site da Insider, ele te dá 15% de desconto agora em junho. Isso é muita coisa, pessoal. E se você vai usar a Insider ou desconto para dar a camisa de presente para alguém, desde que não seja alguém que você tem um relacionamento, mas para um amigo, por exemplo, você não sabe, será que vai ficar bem? Que número eu compro para ele? A Insider tem um provador virtual, você coloca lá alguns dados que você acha semelhantes da pessoa e ela vai dar exatamente o número que você precisa. E a troca também é facilitada, viu? Se não der certo, que é difícil hoje em dia, a troca é muito fácil. Então aproveita o desconto que a Insider está sempre nos ajudando a manter esse conteúdo vivo aqui no Senta Que Lá Vem História. Valeu, Insider. Vamos voltar para o nosso presidente agora. Então, relembrando, o avião jamais chegou ao destino. Existem jornais que relatam que o avião chegou a sobrevoar o aeroporto de Foz do Iguaçu, que não é no mesmo local do aeroporto de hoje, tá? Era outro. E não conseguiu visualizar a pista e se desorientou quando seguiu para a alternativa. Porém, alguns relatos afirmam que a desorientação aconteceu antes mesmo deles chegarem a Foz do Iguaçu, na ida mesmo para lá. Se ele chegou aí para Foz, nós não sabemos, mas sabemos que ele apareceu por volta das 14h30 em pane seca, ou seja, sem combustível, cortando os céus de Concórdia, no oeste de Santa Catarina. Isso mesmo, Concórdia, a mesma Concórdia que apareceu no episódio 13 e 21 daqueles dois acidentes com muitas coincidências. Concórdia fica a mais de 300 quilômetros de distância de Foz do Iguaçu. A população da pequena cidade, que sequer tinha visto um avião de perto na vida, se deparou de repente entre nuvens carregadas e morros, com a descida da aeronave presidencial,
sem combustível, até tocar o chão de barriga, num campo improvisado, que viraria o palco de um verdadeiro milagre aéreo. Quando que chegou lá, fui eu, dessa distância aqui, e me encontrei justamente com 4 pilotos que estavam no avião. Vieram falar comigo, onde é que nós estamos. Eu disse que estamos em Concórdia, Santa Catarina, e aquilo logo em seguida já começou a chover e fechou. Justamente o avião se perdeu e ele não viu mais aeroporto nenhum, porque o tempo fechou, coisa de louco. Então ele viu só esse lugar aqui para poder descer, e ele conseguiu descer, graças a Deus, não se machucaram, não morreu ninguém na queda do avião, e é isso que aconteceu. Os 4 tripulantes, o comandante Ernesto Lebre, o copiloto Major Haroldo Veloso, o telegrafista Wilson Monteiro e o sargento Severino Andrés, saíram do voo sem nenhum arranhão. E como a cidade de Concórdia é cercada de morro e de condições meteorológicas que a gente já conhece, né, e não eram as melhores naqueles dias, alguns jornais da época trataram os pilotos como heróis e o feito como um verdadeiro milagre. Inclusive, hoje existe o Santuário de Nossa Senhora da Salete, que fica neste local, feito 2 anos depois do acidente. E apesar dos documentos de criação do santuário não citarem o acidente, nada parece ser por acaso nessa história. Tá faltando um aviãozinho aqui, né? Olha, pousou um avião aqui. Ninguém vai perceber que não tinha esse avião, tá? Aí você faz a imagem preto e branco depois. Ó, apareceu um avião aqui. Bom, vamos lá. E quem acha que o assunto das fake news é assunto recente é porque não vivia lá em 1954. Começaram a surgir boatos de que o Café Filho estava no FAB 2041 e que inclusive havia se ferido no acidente. Surgiram até teorias de que os 2 aviões haviam sido sabotados. E como a informação demorava para chegar, os jornais impressos levaram dias para desmentir esses boatos e conseguirem informar as pessoas corretamente de que todo mundo estava bem e que o vice-presidente sequer estava naquele avião acidentado. Vai vendo como é difícil o controle da informação. Mas o FAB 2041 não teve a mesma sorte que os tripulantes, viu? Esse pouso de barriga naquele terreno desnivelado provocou alguns danos bem extensos no avião. O motor direito chegou até mesmo a desprender durante o pouso. E se você acha que a trajetória do FAB 2041 termina aqui, nesse terreno acidentado lá em Concórdia, senta que lá vem mais história. O Douglas C-47 era um ativo logístico muito importante para a Força Aérea. E aí, uma equipe de mecânicos da FAB se deslocou até Concórdia para ver ali a extensão desses danos. E o veredito foi: sim, dá para recuperar esse avião. Os caras eram um lanterninha, era martelinho de ouro. Construíram um hangar improvisado no local do acidente e iniciaram os reparos por lá mesmo. O trabalho levou alguns meses para ser concluído, mas foi o suficiente para os mecânicos aeronáuticos virarem verdadeiras celebridades na cidade. E junto ao hangar também prepararam uma pista improvisada na mesma área descampada em que ele tinha feito esse pouso forçado. E a ideia era decolar dali mesmo, porque não tinha outro jeito, né? E deu muito certo. Quando os trabalhos, tanto na pista como no avião, foram concluídos, eles deixaram a aeronave o mais leve possível. Como? Removendo tudo que pudesse soltar de dentro do avião. Ia só ficar piloto, copiloto, combustível. E decolaram em definitivo de Concórdia, com destino ao município de Joaçaba, que ficava a 45 quilômetros de lá. E já tinha aeroporto na época. Depois do pouso lá, remontaram tudo que tinha sido removido da aeronave, que levaram de carro para lá, reabasteceram e aí começaram a reescrever novamente a história do FAB 2041 nos céus do Brasil. Raríssimas coisas que eu ouvi falar uma coisa dessa. Descer um avião sem pista, sem nada, capoeira, roça, mato, o que ele tinha, foi levando tudo pareio na frente e ele só se estragou embaixo e a frente do avião. As asas ficaram boas, tudo direitinho, arrumaram o avião ali,
fizeram a pista e ele levantou o voo e foi embora dali. Os documentos dessa época indicam que o C-47 já estava plenamente operacional em 1955 e continuou a operar no transporte VIP de autoridades por muitos anos, servindo ao João Goulart, enquanto ele era vice-presidente, e até mesmo a um príncipe holandês quando estava em tour pelo Brasil. Após o acidente, o FAB 2041 operou por diversos anos no Esquadrão Pégaso, que fica sediado na base aérea de Canoas. E o último registro oficial dele foi no dia 12 de março de 1976, quando foi entregue para o Parque de Material Aeronáutico de Lagoa Santa, o PAMA de Lagoa Santa. Momento em que foi desativado de sua vida militar, ele foi descomissionado. Em dezembro daquele mesmo ano, ele foi vendido para o Clube Náutico de Água Limpa, recebendo a matrícula Papatango Kilo Vitor Hotel, onde nunca mais operou e serviu somente para fornecer as peças de reposição aos outros 3 C-47 da frota do clube. Ele virou um avião doador de órgãos. Ele ficou em Jacarepaguá até junho de 1994, quando foi desmontado em definitivo e encerrou a incrível história desse guerreiro dos ares na FAB. Mas ao longo de toda a vida dele, não foi o único acidente em que ele se envolveu não, viu? Antes dele vir para a FAB, ele voou pela Força Aérea Americana durante a Segunda Guerra Mundial. E no trabalho de pesquisa para o vídeo, achamos pelo número de série do avião o reporte de que ele havia se acidentado em 28 de julho de 1945, bem no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, já em solo americano. Possivelmente já tinha retornado em definitivo aos Estados Unidos depois dos combates lá na guerra. E um outro incidente foi em 1952, 2 anos antes do ocorrido em Concórdia. E dessa vez estava assim, com o vice-presidente Café Filho a bordo. Enquanto ele se deslocava até a cerimônia de posse do presidente do Chile, Carlos Ibáñez del Campo, o avião teve uma pane e declarou emergência enquanto sobrevoava a Cordilheira dos Andes. Daí, eles realizaram o pouso no aeroporto argentino de Uspallata, mas não teve muitas complicações. E aí o problema foi resolvido por lá mesmo e o Café Filho pôde prosseguir até o Chile no mesmo avião. E mesmo com o FAB 2041 já não existindo mais desde 1994, quando foi desmontado, as incríveis histórias desse C-47 continuam voando na memória da FAB, na memória de Concórdia e na história do Santuário. E agora, aqui também no Aviões e Músicas. Curtiram? Bem legal essa história, né? Então deixa o like, compartilhe, principalmente se você é aí da região oeste de Santa Catarina, e deixa o like, não esquece que isso é muito importante pra gente. Tem o botãozinho também, se torne membro, isso ajuda a gente continuar fazendo esse trabalho de pesquisa, que não é barato, e o canal continua produzindo esse conteúdo, trazendo história do Brasil para você, da aviação no Brasil. Além do seu nome aparecer aqui, nos créditos para sempre, você ainda tem acesso a conteúdos exclusivos como erros de gravação. Teve vários nesse vídeo aqui. Um grande abraço e até o próximo voo.